Minha irmã, meu irmão em Cristo, que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com você. Hoje eu senti um chamado muito forte no meu coração para conversar sobre algo que tantas vezes escondemos atrás de um sorriso: a solidão. Nós vivemos num mundo que nos cobra alegria o tempo todo, não é verdade? Mas lá no fundo, quantos de nós carregamos feridas que ninguém pode ver? Pedimos a intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, ela que é a saúde dos enfermos. Mas hoje eu quero pedir especialmente por aquelas enfermidades da alma. Sabe aquela dor que não sai no exame de sangue? Aquela ferida na alma que dói, que lateja, que nos faz sentir um vazio imenso, mas que ninguém ao nosso redor parece notar? O mundo não para ver nossas lágrimas internas. Às vezes essa ferida está no nosso corpo, sim, mas as que mais doem são as do nosso psicológico, as da nossa alma. E o Senhor colocou no meu coração, de forma muito clara, que a ferida mais profunda que Ele deseja curar em nós hoje é a ferida da solidão. Não é aquela solidão de estar fisicamente sozinho em casa, é aquela solidão de se sentir só no meio da multidão, de sentir que ninguém entende de verdade o que se passa dentro do nosso peito. É uma sensação que aperta, que sufoca. Mas eu te peço, em nome de Jesus, não feche seu coração para essa mensagem. Não clique para sair deste vídeo. Tome posse da graça que Deus quer derramar. Deixa Deus curar toda a sua solidão. Ele sabe o seu nome, Ele vê a sua dor e Ele está aqui, agora, querendo tocar exatamente onde mais dói. Engajamento. Você já se sentiu assim, com essa ferida invisível que ninguém mais vê? Deixe seu amém nos comentários, se você permite que Deus comece a tocar nessa dor agora mesmo. Meus amados, precisamos ser espertos. A palavra de Deus nos ensina a vigiar. E uma coisa que aprendi na minha caminhada de fé é que o inimigo de Deus, o inimigo das nossas almas, tem uma tática muito clara. Quando ele quer destruir uma vida, a primeira coisa que ele faz é isolar essa pessoa. Ele nos afasta das pessoas que amamos, da comunidade, da igreja. Ele começa a soprar mentiras no nosso ouvido. Ninguém te ama, você é um fardo, ninguém se importa de verdade. Por que ele faz isso? Porque uma pessoa isolada é uma pessoa fraca. Quando nos sentimos sós, nossa esperança diminui. Começamos a nos sentir fracos e a nossa fé vacila. A pessoa que se sente só fica fadada a acabar, a desistir da luta, a cair em depressão, a se entregar. Mas hoje, em nome de Jesus, eu quero declarar, isso é uma mentira. O Senhor vem hoje para quebrar esse isolamento. Ele vem levantar o seu exército. E quem é esse exército? Sou eu, é você. Somos nós um exército de homens e mulheres que pela fé acreditam que nunca estão sós. Pode ser que o inimigo tente, que as circunstâncias da vida te façam sentir sozinho. Os teus olhos físicos podem olhar ao redor e dizer: meu Deus, eu estou vendo isso, estou sozinho, estou abandonado. Mas a nossa fé, o amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, nos faz enxergar além do que os olhos veem. Nós vemos com os olhos do coração. Escreva nos comentários esta declaração de fé. Eu faço parte do exército de Deus e nunca estou só. A nossa fé nos faz enxergar o que é invisível. A narradora da mensagem que ouvi deu um testemunho lindo dizendo: eu sou prova viva disso. Ela contava que seus olhos olhavam e viam um irmão morto, mas a fé que o Senhor lhe dava a fazia enxergar um ser vivo. Eu não sei qual é o morto que você está vendo na sua vida. Talvez seja um casamento que parece ter acabado, um filho que se perdeu nas drogas, um diagnóstico médico que soou como uma sentença de morte, um sonho que foi enterrado. Nossos olhos humanos olham para isso e dizem: não tem mais jeito. Mas a fé nos diz o contrário. A fé é a certeza daquilo que não se vê. A narradora carregou uma ferida dolorosa por 25 anos, uma dor que ninguém podia ver, mas que doía todos os dias. Quantos de nós carregamos dores assim por 5, 10, 25 anos? Aos olhos humanos, ela podia dizer que não tinha mais jeito, mas pela fé, o Senhor disse a ela: eu te transformo e te curo, apenas aceite. Meu irmão, minha irmã, o Senhor está te dizendo a mesma coisa hoje. O Senhor nunca te abandonou, você nunca, jamais esteve só. Mesmo naquela noite escura, Ele estava lá.
Mesmo quando você chorou no travesseiro achando que ninguém via, Ele estava lá colhendo suas lágrimas. O que Ele te pede é o mesmo, apenas aceite. Aceite o amor poderoso de Deus que é derramado sobre você agora. E esse amor lança fora toda a solidão, todo o medo, toda a desesperança. Qual é a situação na sua vida que seus olhos humanos dizem que não tem mais jeito? Entregue-a nos comentários para que possamos rezar por ela. Agora, meus irmãos, precisamos ter muita sinceridade. A narradora nos traz uma palavra de Deus que é uma das mais fortes e que mais me faz refletir, lá de São Marcos, capítulo 7. Jesus, citando o profeta Isaías, diz assim: "Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me presta culto, ensinando doutrinas que são preceitos humanos." Ai, que palavra forte! Vamos parar e pensar nisso com o coração aberto. Quantas vezes nós falamos muito de Deus, mas falamos pouco com Deus? Nós vamos à missa, rezamos o terço, postamos versículos nas redes sociais, honramos a Deus com nossos lábios. Mas como está o nosso coração? Ele está perto de Deus ou está longe, distraído, cheio de mágoas, de ressentimentos, de preocupações? A narradora fez uma pergunta que me calou fundo. Você tem orado bastante, mas tem intimidade quase nada com o Senhor. De que valem muitas orações, muitas palavras bonitas, muitas novenas, se na intimidade real, lá no secreto do nosso quarto, nosso coração não está conectado com Ele? Hoje o Senhor está nos chamando de volta. Antes de qualquer ritual, antes de qualquer palavra, antes de qualquer pedido, o Senhor quer intimidade. Aí está a nossa cura. Não adianta falar sobre Jesus se não falamos com Jesus. Vamos fazer um exame de consciência sincero. Na sua vida, hoje, você está mais falando de Deus ou falando com Deus? Comente com honestidade. E essa falta de intimidade, essa distância do coração, nos leva diretamente à causa da nossa solidão. Minha irmã, você já sentiu aquela solidão que aperta o peito, mesmo estando rodeada de gente, no trabalho, na família, na igreja, mas com aquela sensação de estar invisível, de não pertencer a lugar nenhum? Meu irmão, será que isso acontece com você? Mesmo com uma família que te protege, amigos, um bom emprego, lá dentro, na alma, existe esse buraco? A verdade, meus amados, e isso é muito profundo, é que a solidão mais dolorosa não é a falta de companhia, é a ausência de sentido. É a ausência de sentido na vida. E sabe quando a vida perde o sentido? Quando o nosso coração se distancia de Deus. Quando nos afastamos da fonte, a vida vai ficando vazia. Pode estar cheia de atividades, a agenda lotada, a casa cheia de coisas, o trabalho indo bem, mas a alma está vazia. A gente vive no automático, cumpre o que tem que cumprir, mas aquela experiência de estar cheia de Deus, de transbordar da presença dele, não existe. Por quê? Porque o coração está distante. Foi isso que Jesus disse aos fariseus: vocês falam de mim, vocês me seguem, vocês fazem os rituais, mas o coração de vocês está longe. Deus não quer que você viva assim, no vazio, no automático. Ele quer te curar dessa solidão existencial, dessa falta de sentido. Você já se sentiu vazio mesmo com a agenda lotada? Compartilhe essa reflexão com alguém que precisa entender a diferença entre estar ocupado e estar preenchido. Mas atenção! Precisamos entender como é a cura de Deus. A cura de Deus nem sempre é do jeito que a gente imagina ou pede nas nossas orações. Às vezes nós pedimos: Senhor, tira essa dor, tira essa doença, muda meu marido, tira esse problema financeiro. Nós pedimos para que Ele tire a cruz. Mas muitas vezes Ele não tira a cruz. Sabe o que Ele faz? Ele coloca sentido nessa cruz. Quando o Senhor nos diz: carrega a tua cruz e me segue dia após dia, e assim vencerá. Ele está nos dizendo algo poderoso. Ele não está dizendo: pede para que eu tire a tua cruz. Pelo contrário, Ele diz que na hora da nossa passagem para o céu, vai ser essa cruz, carregada com amor, o nosso caminho, a nossa chave para a porta do céu. É com esta cruz, e não apesar dela, que o Senhor nos fará vencer. Mas para isso, ela precisa ter um sentido. Ninguém sofre por gostar de sofrer. Isso seria masoquismo. Mas todo sofrimento, quando ganha um significado em Deus, em santidade, em amor, isso transforma toda a dor.
lembre-se de uma mulher com as dores do parto. Aquela dor é terrível, mas é mínima perto da alegria de dar à luz um filho. Depois que o bebê nasce, a dor parece que nem existiu, porque ela foi transformada em amor. Toda dor, em Deus, ganha um novo sentido e é transformada em amor. Qual é a cruz que você carrega hoje? Vamos rezar juntos para pedir a Deus, não que a tire, mas que lhe dê um sentido de salvação. Comente aqui, Senhor, dá sentido à minha cruz. E falando em sentido em cruz, não podemos deixar de lembrar daquela que é nosso modelo perfeito, Nossa Senhora. Todos estes exemplos de fé nos trouxe uma lembrança poderosa de Nossa Senhora de Lourdes. Quando ela apareceu para a jovem Santa Bernadette, ela não lhe prometeu uma vida fácil. Pelo contrário, ela disse a Santa Bernadette: não lhe prometo felicidade nesse mundo, mas no outro. Que lição, meus irmãos! Não lhe prometo felicidade neste mundo, mas no outro. O que nossa mãezinha estava nos ensinando através de Santa Bernadette? Que nem tudo vai ser resolvido aqui, nem todos os nossos problemas terão a solução que gostaríamos nesta terra. Tem milagres que os nossos olhos não vão poder ver realizados aqui. Por quê? Porque Deus vê o quadro todo e nós só vemos um pedacinho. Às vezes é necessário que a gente ainda batalhe muito, que a gente reze, que a gente persevere no sofrimento para que a nossa família não se perca, mas seja salva. Se tudo fosse do jeito fácil que a gente quer, talvez a gente se perdesse no orgulho e não levasse a salvação à nossa casa. Então, a lição de Lourdes é: carreguemos a nossa cruz com fidelidade ao Senhor e no fim a certeza é uma só, venceremos com Ele. A certeza é que Deus nos preenche com algo muito maior do que qualquer ausência que sentimos. A presença dEle. Sim, a presença do Deus vivo em nossa vida. Você aceita a promessa de Nossa Senhora, a felicidade do céu, em vez da felicidade passageira do mundo? Comente: eu aceito como um ato de fé. Então a grande pergunta de hoje é: como deixar Deus curar a nossa solidão? A narradora nos deu um caminho prático, um mapa em 3 passos que eu quero que você anote no seu coração, porque isso pode mudar a sua vida. Primeiro, para de fugir, isso mesmo, para de se esconder da sua dor, para de fingir que não está doendo, para de encher sua agenda de coisas só para não ter que ficar em silêncio e olhar para dentro. Encare o que você sente e o mais importante, fale com Deus sobre isso. Tenha coragem de ser vulnerável com Ele. Diga: Senhor, é assim que eu me sinto agora, estou com medo, estou sozinho, estou com raiva, me ajuda. A cura começa na verdade. Segundo, preencha-se da presença certa. A solidão é um vazio e o vazio precisa ser preenchido. O problema é que tentamos preenchê-lo com as coisas erradas. Comida, compras, redes sociais, relacionamentos vazios. O Senhor nos chama a nos preencher da presença certa. O que é isso? Mais palavra, mais oração, mais Eucaristia, mais intimidade, mais gratidão, mais louvor. Decida se encher de Deus. Não deixe ninguém, nem circunstância nenhuma roubar a tua alma de Deus. Desses 2 primeiros passos, parar de fugir ou preencher-se da presença certa, qual é o mais desafiador para você hoje? Chegamos ao 3º passo, que é a consequência de estar preenchido por Deus. Terceiro, abrace o outro. Note isso, minha irmã, a solidão se dissolve quando a gente aprende a amar de verdade, sem esperar nada em troca. Quando estamos vazios, nós nos aproximamos das pessoas para sugar algo delas. Atenção, carinho, reconhecimento. Quando estamos cheios de Deus, nós transbordamos, nós nos aproximamos para dar. E nesse momento, a solidão desaparece, porque descobrimos nosso propósito. E aqui, chegamos ao ponto central da nossa reflexão de hoje, a escolha que temos que fazer. A narradora disse algo que me marcou profundamente. A solidão sem Deus mata, a solidão com Deus santifica. Qual das duas você vai escolher viver? A solidão sem Deus nos leva à amargura, ao vitimismo, à depressão, à morte da alma. A solidão com Deus, aquela que vivemos na intimidade com Ele, nos santifica. Ela nos transforma, nos cura, nos dá maturidade. Ela nos solidifica, ela tira de nós toda carência, todo vitimismo, toda falsa enfermidade,
toda aquela imagem de coitadinha que às vezes gostamos de ter. Por quê? Porque você começa a ter uma intimidade tão grande com o Senhor, que você e Deus bastam. Você não depende mais se alguém vai lembrar de você, se vai te ligar, se vai te fazer companhia. O que te importa é que Deus lembra de ti. Vamos fazer nossa escolha. Comente agora: eu escolho a solidão que santifica. Quando você escolhe essa intimidade, quando Deus se torna o seu tudo, algo maravilhoso acontece. O amor de Deus te preenche tanto, que ao invés de você ficar cobrando amor e atenção dos outros, você transborda amor. Aleluia! Imagine uma visão de uma pessoa que teria todos os motivos do mundo para murmurar, para reclamar, para se sentir a mais solitária de todas. Uma pessoa que olha para a própria história e vê a solidão, mas pela fé, ela acredita tanto que o Senhor está com ela, que ela começa a louvar em meio à solidão. Essa é a prova. Quando você louva na dor, quando você adora no deserto, você está vivendo a solidão que santifica. Meus irmãos, é por isso que tantas mães conseguiram devolver seus filhos a Deus num luto terrível e continuam a viver, não porque não dói, mas porque fizeram de Jesus a sua felicidade. É por isso que tantas mulheres que são incompreendidas, que talvez não vivam o casamento dos sonhos, ainda assim são felizes, porque fizeram de Jesus a sua felicidade. O motivo da nossa felicidade real não está em alguém, em alguma coisa, em uma situação, em um sonho realizado. O motivo da nossa felicidade real está nele. Não existe solidão para quem tem a Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, por tocar nossos corações e nossas almas e por transformar toda falsa solidão e toda tristeza em santidade de vida, em felicidade eterna e, acima de tudo, em intimidade contigo. Meu irmão, minha irmã, se você sentiu Jesus falando com você desde pequena, se você sentiu que mesmo em meio às lutas Ele sempre foi sua companhia, toma posse e ore conosco esta oração. Meu Deus, Trindade Santa, vós que sois a comunhão perfeita de amor, vós que em vosso mistério não conheceis a solidão, mas sois plenitude, eis-me aqui, diante de vossa majestade, com o coração pesado e a alma mergulhada no silêncio. Venho a vós, Senhor, porque me sinto só. Esta solidão que me visita não é apenas a ausência de pessoas, é um vazio na alma, um eco que não encontra resposta. Sinto-me como o salmista que clama das profundezas, cujas lágrimas se tornaram seu alimento de dia e de noite, enquanto perguntam: onde está o teu Deus? Salmo 42. As noites são longas, e o silêncio do meu quarto é quebrado apenas pelas dúvidas que sussurram em minha mente. Será que alguém se importa? Será que Deus se esqueceu de mim? Perdoai-me, Senhor, por estas dúvidas. Perdoai-me se, em minha autocomiseração, fechei as portas que vós tentastes abrir. Perdoai-me pelo orgulho que me impede de pedir ajuda, pela amargura que me faz afastar aqueles que poderiam ser vossa presença em minha vida. Purificai meu coração, Senhor. Meu Senhor Jesus Cristo, vós sois aquele que mais profundamente compreende a solidão. Vós provastes a solidão aguda no Monte das Oliveiras, quando vossa alma estava triste até a morte e aqueles que mais amáveis dormiam. Marcos 14, 34. Vós pedistes, não pudestes vigiar comigo por 1 hora? E no auge do vosso sacrifício na cruz, vós bradastes o ápice da desolação. Meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27, 46. Vós que éreis um com o Pai, sentistes a separação que o pecado causa. Vossa solidão, meu Mestre, redimiu todas as minhas. Vós assumistes para que eu hoje não estivesse verdadeiramente só. Se ninguém mais me entende, vós me entendeis. Se ninguém mais me vê, vossa face está voltada para mim. Ficai comigo, Senhor, que eu possa vós reconhecer na Sagrada Eucaristia. Ah, Santíssimo Sacramento, verdadeiro antídoto contra a solidão, aí estais vós, prisioneiro de amor, esperando minha visita. Como posso me dizer só? Se vós estáis presente, real e verdadeiramente, no sacrário mais próximo, que a vossa presença eucarística seja meu refúgio e minha companhia. Vinde, Espírito Santo, vinde, Paráclito Consolador, vós que sois a doce companhia da alma,
Preenchei este vazio que me consome. Onde há deserto, fazei jorrar fontes de água viva. E vós, minha Mãe Santíssima, Virgem Maria, Nossa Senhora da Solidão, vós que ficastes de pé, junto à cruz, mergulhada na mais profunda dor, mas firme na fé, vós que esperastes em silêncio a ressurreição do vosso Filho, não me deixeis só, minha Mãe. Recolhei minhas lágrimas em vosso imaculado coração. Envolvei-me com vosso manto de ternura e proteção. Senhor Deus, eu vos peço, transformai esta minha solidão, que ela não seja um poço de amargura, mas um jardim fechado onde vós possais passear, que neste silêncio forçado eu possa, enfim, calar as vozes do mundo e escutar somente a vossa. E por fim, dai-me a graça de sair de mim mesmo. Tirai as vendas dos meus olhos para que eu veja os outros que sofrem de solidão ao meu redor, o idoso esquecido, o doente no leito do hospital, o vizinho que perdeu um ente querido. Dai-me um coração de bom samaritano, que vossa graça me impulsione a ser o ouvido atento, o abraço que conforta. Eu vos entrego esta minha solidão, Pai. Coloco-a nas chagas de vosso Filho Jesus Cristo. Eu confio em vossa providência e em vosso amor infalível. Mesmo que eu não sinta, eu creio que estáis comigo. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. João 14:18. Eu me agarro a esta promessa. Eu não estou só, vós estáis comigo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, não aguarde só para você. Compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa que você sabe que está precisando ouvir que ela não está sozinha. Que Deus te abençoe. Amém.